hoje a gente tem esse cenário, né? O Copom acabou de diminuir aqui 0,5% a nossa taxa básica, foi de 13,75 para 13,25, depois de 2 anos quase, né? Sem reduzir a taxa de juros, alguma coisa assim. A gente teve essa primeira redução. Você pega boletim Focus, né? Todas as projeções de alguma forma apontando para que exista um cenário onde a gente comece a ter uma redução suscetível pelas próximas reuniões, e a taxa de juros começa a cair, é o que você falou. As pessoas elas deixam de talvez alocar tanto assim, ou pensar tão de uma forma otimista na renda fixa, pós-fixada, e a bolsa, por outro lado, ela tende a desempenhar melhor porque o custo-oportunidade muda. Só que a bolsa começou a subir muito antes da taxa de juros começar a ser reduzida, porque o mercado ele é muito É complexo. sempre assim. Ele sempre tenta Ele sempre antecipar de alguma antecipa. forma. E aí é o que eu vou te perguntar agora. Nesse cenário que a gente vive de possível redução de taxa de juros, primeiro, isso aqui é um bom caminho para o Brasil na sua concepção? É o que deve acontecer? É o que o Brasil deveria fazer, reduzir a taxa de alguma forma? E aí, depois disso, pensando que esse é um contexto que deve acontecer ou está acontecendo, o que fazer sob uma ótica de portfólio? E lembrando que o mercado ele é complexo, porque a gente sempre tem que, de alguma forma, antecipar o futuro melhor do que as pessoas que já estão antecipando hoje. Então, assim, taxa de juros vai cair, é bom para o Brasil, e o que eu devo fazer com o meu portfólio, de uma forma geral? Vamos lá. Você tocou num fenômeno mais importante desses fenômenos econômicos, na dimensão mais importante desse fenômeno econômico, que é justamente a questão das trajetórias. A economia é um animal que se move, é um organismo vivo que se move num ambiente também onde há choques, adaptações, tudo isso. Por isso que é importante a flexibilidade, preços flexíveis, câmbio, juros. As ferramentas têm que estar mais ou menos reagindo ao que está acontecendo. Então, o que nós antecipamos? Quando houve o Covid, o Brasil caiu, nós disparamos os mecanismos anticíclicos, a economia bateu no fundo e voltou rapidamente. Mas, ao mesmo tempo, nós nunca paramos as reformas, porque são as reformas que dão a inclinação da trajetória do PIB. Quer dizer, com as reformas, você põe o PIB para crescer muito. Por exemplo, nos anos 80, sem reformas e com muita desordem, o que acontecia eram grandes ciclos em volta do vai para lugar nenhum. Então, um ano cresce 3, no outro ano cai 3. Um ano cresce 4, no outro ano cai 2. Quer dizer, você não está indo para lugar nenhum. Então, as reformas são importantes, que elas levantam a trajetória toda. Mas continua aquelas oscilações. Nós sabíamos que estávamos controlando a parte fiscal. Então, é a primeira vez em 30 anos que tem 5 mil municípios no azul, superávit primário. E eu conversava com o presidente do Banco Central à época, né? Conversávamos com uma certa regularidade, como o Banco Central é independente, mas ele tem que conversar com o ministro da Fazenda, trocar ideias sobre o que está acontecendo na economia. Nós íamos juntos lá para fora, voltávamos. Então, trocando sempre ideias sobre isso. O que acontece? Nós já sabíamos que tínhamos gasto muito dinheiro anticiclicamente, mas eu disparei gastos transitórios. Ou seja, saúde, mobilidade urbana, os hospitais estão funcionando, o pessoal está em distanciamento, ficou doente, você tem que pegar um ônibus para ir para um hospital. Então, o ônibus tem que rodar mesmo que tenha prejuízo. Então, nós fizemos grandes transferências de recursos para estados e municípios, ao mesmo tempo impedimos que a máquina inchasse. No momento em que milhões de pessoas estão perdendo o emprego, milhares de pessoas estão morrendo, empresas fechadas, era importante, no meio de uma guerra, você não fica pedindo aumento de salário, funcionalismo público. Então, nós interrompemos os pagamentos de estados e municípios, não precisam pagar o governo federal, os bancos públicos, interrompemos todos os pagamentos de juros, de principal, amortização de principal. Ao mesmo tempo, suspendemos os reajustes de salário, funcionalismo durante a guerra. E isso, na verdade, foi uma enorme contenção de custos para estados e municípios. De um lado, nós fizemos transferência de 700 bilhões de recursos para a economia como um todo, sendo 150 bilhões para estados e municípios, e mais as outras ajudas que nós demos. Auxílio emergencial, era coisa de 200 bilhões ao ano, 150, 200 bilhões ao ano. Então, nós fizemos, realmente jorramos dinheiro. O déficit, quando nós entramos, o déficit era 2% do PIB, caiu para 1%. A doença, ou seja, nós íamos zerar, era 2%, caiu para 1%, ia para 0%. Chegou a doença, nós fomos para 10,5% do PIB. Só que era tudo gasto
transitório com a saúde, não gastos permanentes com a máquina. Tanto que a doença refluiu, com a vacinação em massa, a doença refluiu, o que aconteceu? O déficit veio de 10 para 0 e virou um pequeno superávit. Então, qual era a situação do Brasil? Os preços subindo, preços transitórios subindo por causa da doença, nós lançamos o Banco Central Independente. O Banco Central Independente é justamente uma espécie de garantia